Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Ribeiro, feliz por estar com você, dando continuidade à série Família. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos disfuncionais. Esse é o terceiro episódio. Se você está começando agora, eu recomendo que você assista os anteriores, porque é uma certa sequência aqui, é uma mini aula, um mini curso, essa série. Eu espero que você aproveite bastante dela, em nome de Jesus, né? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de meditarmos sobre a Tua Palavra e porque o Senhor tem prazer em trazer para nós ferramentas que possibilitem uma vida mais feliz, mais alegre diante do Senhor e nos nossos relacionamentos. Fala, Senhor, profundamente com esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga que parou para assistir esse vídeo, que o teu Espírito Santo fale e cure completamente tudo que tem que ser curado nos relacionamentos dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Relacionamentos disfuncionais, né? Quando o lar deixa de ser um lar. Eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, porque ela traz tanta clareza sobre como viver bem aqui na Terra, né? Como viver bem aqui no nosso, enquanto estivermos aqui no nosso planeta. A gente fala lar e fala casa, né? A casa geralmente é o espaço físico, mas quando esse espaço físico deixa de ter vida ou deixa de ser acolhedor, aí o lar vai embora. Aí fica só um espaço físico, você só divide espaços e contas a pagar, mas não divide a vida, né? Então nós vamos falar algumas coisas hoje, principalmente voltado para a questão da comunicação dentro de casa, que dá para a gente melhorar e os relacionamentos melhorarem também, né? O prazer de, quando o lar deixa de ser lar, o prazer de estar junto, a comunhão entre todos daquela família deixa de existir, né? E aí cada um vai buscar esse prazer em outros lugares, né? Os amigos e os conhecidos passam a ser mais importantes e a partir daí é que o distanciamento dentro de casa vai aumentando. A pessoa começa a ficar muito mais tempo fora. Seus programas incluem mais amigos e conhecidos do que os da família. Na fase adolescência, isso é comum de acontecer, né? O que acontece dentro de um lar, quando as pessoas começam a se distanciar, onde não há diálogo, a comunicação fica cheia de ruídos, fica truncada, um fala uma coisa, o outro entende outro. Há negligências nos papéis, pai ou marido negligencia seus papéis, mãe e esposa também, né? Começa a gerar uma falta de confiança uns com os outros. Eu não posso contar com você. De repente, a filha, o filho, eu não posso contar com meu pai. A esposa, eu não posso contar com meus filhos. Eu não posso contar com meu marido. O marido, eu não posso contar com a minha esposa, né? Falta de confiança, incoerência nas regras de conduta. Cada um faz o que quer, não tem clareza do que é bom ou não para aquela família, né? Insegurança quanto ao pertencimento e a ser amado, essa é a pior parte. A pessoa se sente, nunca tem certeza se é aceita, se é amada ali naquela família. Os membros dessa família começam a se sentir isolados e rejeitados e geralmente dão um jeito de ir embora cedo de casa e aí nem querem mais tanto contato assim, né? Os filhos têm muita dificuldade para construir relacionamentos futuros, assim como acham difícil confiar nas pessoas ou relacionarem-se com autoridades, né? Aquilo que a gente aprende lá do 0 ao 7 ou até os 12 anos mais ou menos, torna-se a nossa a formação da visão de mundo que nós temos. Então, se você teve grandes dificuldades ou desconfianças do amor dos seus pais ou sentiu-se negligenciado,
lá ficou gravado no seu inconsciente, é possível que você repita o padrão ou você não consiga se relacionar de uma forma saudável com outras pessoas. Eis aí a importância também de você buscar curar-se, para você não levar para a sua vida, para os seus filhos, dores e feridas que entraram em você por vários motivos que aqui não vamos falar nesta aula. Nessa aula eu vou deixar pontuado principalmente a questão da comunicação truncada, o que acontece no lar, né? Lá em Tiago 1, 19 e 20 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, às vezes, irmãos, nós somos muito rápidos para falar, muito rápido para criticar, muito rápido para defender nossas opiniões, nossas ideias e aquilo que a gente quer. Mas aqui nesse versículo diz: seja tardio para falar e pronto para ouvir, né? Ouvir é um dos atos de amor mais poderosos que existe. Quando eu paro para ouvir, eu estou reconhecendo, eu estou mostrando para aquela pessoa que há um reconhecimento de que aquela pessoa é importante na minha vida e eu levo a sério o que ela faz. Eu acabo tabulando uma empatia, os seus sentimentos são importantes para mim, por isso que eu vou te ouvir. Não é só o meu sentimento, não é só a minha opinião dentro dessa casa, mas os seus sentimentos são importantes para mim. É uma atitude também de respeito. Eu respeito a experiência que você tem e o seu momento que você está precisando de falar, né? Comece então, se você quer que a sua casa seja um lar saudável, comece resgatando a boa comunicação. Derrube barreiras de comunicação, por exemplo, viver criticando as pessoas ou colocando rótulos nelas. Ah, você é assim mesmo, né? Você não consegue fazer nada, você é isso, você é aquilo. Isso causa barreira na comunicação. Diagnosticar o problema antes de ter ouvido tudo que a pessoa tinha para falar, né? Como se você fosse um expert no assunto. Falsos elogios, dar ordens, sempre você está mandando, faça isso, vai, né? Não faça, pegue, enfim, né? Aqueles verbos todos no imperativo, isso é muito desgastante num relacionamento. Fazer ameaças vazias, se você não fizer assim assado, eu vou tal, sabe? Um ambiente cheio de ameaças, isso desgasta, isso cansa e traz distanciamento entre as pessoas. Soluções pré-fabricadas, né? Você já chega com a ideia pronta e tem que ser assim, assim, assado, você nem ouve a opinião do outro. Você nem imagina que possa ter outros tipos de forma de lidar com determinada situação. Aconselhar quando não for solicitado. Muitas pessoas têm esse hábito, né? Se eu fosse você, não, porque você tinha que fazer assim, assim, assado. Em primeiro lugar, a pessoa pediu conselho para você. Tudo isso que eu estou falando aqui, você aplica na sua família, mas aplique também em todos os seus relacionamentos. São coisas importantes a ser consideradas na nossa comunicação, né? Desviar a conversa. A pessoa está falando uma coisa, você atravessa falando outra coisa, como se o seu assunto fosse mais importante. Rejeitar a avaliação do outro, só você que está certo, né? O que é bom numa comunicação saudável? Ouça com os olhos, olhe para as pessoas. Jesus olhou para ele e o amou, Marcos 10, 21. Jesus olhava para as pessoas, tabulava uma conexão. Eu te vejo, você é importante para mim. Ouça com a mente, peça a Deus discernimento, Senhor, me dá graça para entender o que essa pessoa está falando, qual é a necessidade dela, qual é a dor dela. Porque o Jesus, Lucas 5, ele percebeu a inquietação dos discípulos lá. Ouvir é um ato de amor, é a chave para o seu crescimento enquanto indivíduo, tanto o seu crescimento espiritual, emocional e também o seu crescimento nos relacionamentos. Para ser um bom ouvinte, tem aqui umas dicas que valem ouro.
Se você fosse num palestrante de comunicação aí, você ia gastar uma nota preta para ele passar essas regrinhas aqui, que se você puser em prática, você vai ser um excelente comunicador. Não julgue, ouça, veja o ponto de vista do outro, ainda que você tenha uma opinião própria, não ficar julgando o outro. Não interrompa quando alguém estiver falando com você, quando sua esposa estiver falando com você, não fique interrompendo para dar sua opinião. Acaba de ouvir, né? Não presuma antes de ouvir. Ah, já sei, isso é assim, assim, assado. Não, você não ouviu tudo. Deixa a pessoa concluir o pensamento. Não desvie a atenção, procure entender o ponto de vista do outro, tabule uma empatia. Não tenha medo de crítica ou de correção. Muita gente não quer ouvir porque tem medo de ser corrigido ou medo de ser criticado. Não tenha medo disso, porque a crítica e a correção, elas nos fazem crescer. Entre em sintonia com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. E algumas coisas que você deve evitar para que aconteça mesmo uma sintonia. Evite falta de diálogo, sabe? Você guardar para si o que está pensando e o outro fica sem saber por que você está com aquela cara, né? Crítica o tempo inteiro, sarcasmo, falar com arrogância. Isso tudo gera muita amargura nos relacionamentos. Evite. O que ajuda o lar ser um lar, um ambiente de pertencimento, de acolhimento? Quando você se tornar uma pessoa conciliável, uma pessoa que não está pronto para briga, mas está pronto para perdoar, está pronto para reconhecer seus erros, é alguém que busca compreensão e é alguém que é edificante. Peça isso a Deus, Senhor, me dá graça e sabedoria para que da minha boca saiam palavras edificantes para minha família. E lembre-se de uma coisa que está lá em Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe por que você está nessa família que você está? Porque era essa família a melhor de todas na face da terra para ser a sua família. E você é o melhor marido, melhor filho, melhor esposa para essa família. Essa família onde você está precisava de alguém igualzinho a você. E você precisava de uma família exatamente como essa sua. Deus não faz nada errado. Você nasceu na família certa, então busque agora o que você tem que aprender com essa família e o que você tem que enriquecer essa família. Um bom companheiro, um bom amigo, um bom pai, uma boa mãe, esposa, filho, sempre fala a verdade para você. Corrija em particular, mas elogia em público. Cuidado, pais, quando vocês forem corrigir seu filho na frente dos outros. Corrija em particular, elogie na frente. Cuidado, marido, quando você faz críticas ácidas à sua esposa na frente dos parentes, dos amigos. Você quer acabar com seu casamento? Continue com essa moda. Então, assim, casal, as suas diferenças vocês vão resolver vocês dois. Diferenças gritantes demais que não está chegando a lugar nenhum, vai buscar uma ajuda de aconselhamento ou terapia. Mas não fique expondo o seu cônjuge para ninguém, ok? Não provoquem a ira. Você quer que a sua casa se transforme em lar? Não seja uma pessoa que vive provocando a ira. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Como é que está o seu falar, né? Seja amável na sua maneira de se expressar. Não ressalte o erro dos outros. Todo mundo erra, inclusive você. Seja misericordioso. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, tenha misericórdia, seja compreensivo em nome de Jesus. Para termos um lar, o amor é uma opção e está sujeito à sua decisão. Você decide amar. Ah, se o outro mudar, não. Tome a decisão de amar e você vai ver que tudo vai mudar. Tem a ver com ação e não apenas com palavras. Expresse o seu amor com atitudes e com palavras também. Seja transparente, porém tenha sensibilidade com relação ao outro. Já ouvi pessoas dizerem assim, eu sou sincero mesmo, eu sou transparente, tudo que eu tenho que falar eu falo. Mas geralmente pessoas que falam isso é só quando é coisa ruim. Mas é difícil ver uma pessoa assim elogiar, falar foi muito bem, foi muito...
ótimo. Se você tiver que ser transparente para corrigir, para apontar alguma coisa ali que não é legal, tenha sensibilidade, veja lá como você vai fazer isto, ok? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Lá em Colossenses 3,14, eu quero que a minha casa se transforme num lar, revista-se de amor. E até a próxima semana com Jesus sempre, em nome de Jesus. Se está te fazendo bem essa série, compartilhe, mande para o maior número de pessoas que puderem, coloque lá o like, coloque seus comentários. E essa é uma forma de você edificar outras vidas também, eu ficarei muito grata. Esses assuntos sobre família tem mais detalhes no meu livro A Cura da Família, que você pode solicitar através do WhatsApp, ok? Deus te abençoe, estou feliz por você estar seguindo nessa série, tem muita coisa boa pela frente para a gente compartilhar e eu creio que o Senhor vai fazer milagres na sua casa, em nome de Jesus. Beijo no coração.